Olá, meus amados em Cristo Jesus. É um prazer estar com todos vocês novamente. E vamos a mais um vídeo da mensagem do Evangelho da Graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz a todos. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu peço, por favor, deixem seu like, ok? Inscreva-se no canal e ative o sininho, que o YouTube vai estar passando as notificações dos próximos vídeos para vocês. Muito obrigado por tudo. Obrigado pelos comentários também de todos vocês, que sempre eu estou vendo. E quando possível estou respondendo também. Alguma dúvida? Querem tirar alguma coisa? Querem aprender algo mais? É só ver o meu contato que fica no rodapé do vídeo, tá? Aí, se eu não puder atender vocês por telefone, porque eu estou muito ocupado, mas deixe sua mensagem, deixe lá suas perguntas, tá bom? E se inscreva no canal. Obrigado por tudo. Vamos em frente, meus amados. Meus amados em Cristo, esse é o Evangelho da Graça. É a nova reforma protestante contra o sistema religioso evangélico do mundo. Se você ainda não reparou, mas você pode ver que está havendo um grande avivamento, uma grande renovação no meio evangélico, onde as pessoas estão se libertando. Muitos que sofreram e que até sofrem ainda, como escravos do sistema religioso evangélico. Por quê? Porque o intuito do sistema religioso evangélico, que deu início com Martim Lutero na reforma protestante contra a Igreja Católica, tem escravizado as pessoas com as mesmas leis. O sistema religioso evangélico se utiliza da lei de Moisés para levar o povo à escravidão. Voltam lá para antes da cruz e traz a lei do altar e do sacrifício para enganar e iludir a todos. Enquanto que na cruz, o Senhor Jesus já levou toda a maldição da lei. Já não vivemos mais sob o domínio da lei, mas da graça, pelo sangue de Cristo Jesus. Você, meu amado, é um escolhido, é um eleito. Você foi chamado para viver essa graça maravilhosa do Senhor Jesus. Mas infelizmente você volta a ser escravo. Você volta a viver uma vida de mandamentos e de doutrinas de homens. Porque se você for inteligente e analisar o Evangelho da Graça de Cristo Jesus, que é relatado nas epístolas do apóstolo Paulo, no Novo Testamento, você vai entender que o Evangelho do Senhor Jesus não tem nada a ver com mandamento nem com ordenanças. Não tem nada a ver com campanhas, com dízimos. Muitos até, de maneira inocente, até dizem que não, mas é para ajudar a igreja. É para ajudar a pagar as despesas da igreja, a igreja é alugada. Primeiro que a igreja somos nós. Aquele lugar que você se reúne é apenas um templo de 4 paredes erguido por um pedreiro. E em Atos, como eu já disse e repito, e em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24, diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. O que o homem ergue hoje, Deus não habita. Ele habitou na lei de Moisés, no templo em Jerusalém. Ele habitou. É diferente. Ele habitou. Hoje ele vive em nós. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Ele vive em nós. É diferente. Ele não precisa mais de templo de pedra, nem de madeira. Então, você ajuda? Amém. Eu não sou contra. O Evangelho da Graça de Cristo não é contra você ajudar, você se congregar, você se reunir como igreja, não. Eu sou contra a barganha. Eu sou contra o toma lá da cá, que inventaram esses cães gulosos, dizendo que se Deus fizer por você, é porque você fez primeiro. Se você não fizer, Deus não vai fazer. É preciso que você faça a sua parte para Deus fazer a dele. Quem foi que inventou isso? Os cães gulosos. Os líderes religiosos que se utilizam da Bíblia para arrancar dinheiro das pessoas. Porque no Evangelho da Graça não tem toma lá da cá. O Evangelho da Graça não se utiliza de obras. Você não tem que fazer
para merecer, porque é graça. Porque se é de graça, é graça. Porque se tiver que fazer, se tiver obras, já não é graça. O que é a graça? É favor imerecido. Nós não merecemos e recebemos de graça esse favor através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Agora, se você acha que o que Jesus fez na cruz foi insuficiente, aí eu sinto muito. Se você acredita que não valeu o sangue que Jesus derramou naquela cruz por você, para te dar vida, para te livrar do mal, para salvar-vos, então eu sinto muito. Então, infelizmente, você é realmente uma pessoa perdida, longe da graça do Senhor Jesus. Não temos nada a fazer por você. Mas, se você crê no sacrifício de Jesus, se você vive a fé no Evangelho da Graça, você tem que fugir das leis. Porque o Evangelho da Graça de Cristo não tem lei. Ele é de graça. De graça, uma maneira fabulosa, que faz você viver a fé. E é a fé sem obras. O Evangelho da Graça não tem obras. Quem falou que a fé precisava de obras foi Tiago, que era legalista, e ele pregava aos judeus. Tiago não pregava para os gentios. Tiago ele não tinha um Evangelho da Graça para os gentios. O Evangelho da Graça foi instituído para os gentios. E ele pregava para os judeus. Pode ler Tiago. Leia a epístola de Tiago. Do primeiro capítulo em diante você vai entender que era para as 12 tribos que ele estava falando, tá bom? Bom, o sistema religioso se utiliza da Bíblia, criando campanhas, correntes, né? Criam correntes, né? Corrente de libertação, corrente de prosperidade, corrente de cura, corrente de abre caminhos, corrente não sei de quê, quebra de maldição, quebra disso, quebra aquilo, cai fogo não sei aonde, o altar está pegando fogo, aqui tudo é fogo, o irmão pula em cima de fogo, quer dizer, tudo é fogo. Mas você não vê nada. Por quê? Porque tudo aquilo dali são fábulas, são heresias, são invenções de homens malignos com suas mentes cauterizadas e impedidos de enxergar a verdade. E falam mentiras. Falam mentiras. Não tem a revelação da graça de Cristo. Com suas malignidades, eles vão pervertendo casas inteiras, levando e ensinando o que não convém à sã doutrina de Cristo Jesus. Porque o Evangelho da Graça são boas novas. Pregar o Evangelho da Graça é dizer para você que você é um abençoado de Cristo. Pregar o Evangelho da Graça é dizer que nós somos salvos pela graça do Senhor Jesus, que nós somos livres, somos abençoados, somos guardados, somos protegidos, que nós somos eleitos, somos filhos, nós não somos condenados, nós não somos amaldiçoados, nós colhemos o que plantamos. Se eu sofro na carne, se eu passo por um problema, se eu estou doente, se eu peguei um mal, se eu fiquei viciado, é porque eu pratiquei o mal. Então, você colhe o que planta, certo? Isso é obra da carne, que todo mundo às vezes pratica. E muitos vivem aí, deliberadamente, se entregando suas paixões carnais. E, consequentemente, infelizmente, terão que colher os frutos deste mal. Se colhe o que planta. Se você planta o bem, você colherá o bem. Não podemos plantar o mal esperando o bem. Jamais. Isso é ridículo. Isso é disciplina. Castigo. Você recebe aquilo que você procurou. O que você pediu. Tá bom? Esse é o Evangelho da Graça. Agora, o sistema religioso evangélico que diz que prega a graça de Cristo e fica colocando sobre vocês cargas pesadas, como que você tem que se batizar em água para perdoar seu pecado, que você tem que ser dizimista para alcançar as bênçãos de Deus, tem que fazer a campanha do altar, tem que ir para o monte, tem que jejuar, tem que fazer não sei quantas orações na noite. Tudo isso são fábulas. Tudo isso são fábulas. Tem que tomar Santa Ceia, que não é Santa Ceia, que não tem na Bíblia. É invenção de homens. É que nem Jesus falou.
Jesus falou o quê? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se você vive sofrendo, atribulado, você vive angustiado, irmão, porque não consegue dar o dízimo, porque não pôde dar o dízimo disso, porque não pôde fazer a campanha, porque o pastor disse que se você não fosse dizimista ia para o inferno, era do diabo, o devorador ia entrar na tua casa, que você ia perder. Isso tudo, meu amado, são fardos pesados, que faz a pessoa viver angustiada, que faz a pessoa ficar naquela preocupação, naquele medo, naquela angústia, que se não fizer isso, vai ser castigado. Deus solta a mão. Que Deus é esse? Que pai é esse que vive a castigar seus filhos? Que vive a colocar pesos pesados sobre os ombros de seus filhos que não possam carregar? Jesus já havia falado em Mateus 23. Ele fala sempre sobre isso, criticando os fariseus sobre esses fardos pesados, que nem com o dedo eles tocam. E hoje, o sistema religioso evangélico, se utilizando da Bíblia de maneira errônea, fazem seus seguidores, seus fiéis, viverem essa vida de fardo pesado. O fardo de Jesus é leve, o jugo de Jesus é suave, é algo gostoso, é algo maravilhoso. Antes, quando eu era escravo do sistema religioso, eu posso dizer isso para você com toda a propriedade, porque eu sei do que eu estou falando. Eu vivia atribulado, eu vivia com medo, com raiva, eu tinha ódio, eu não conseguia ter paz, por causa do fardo que era pesado, porque eu tinha que pagar isso, porque eu tinha que pagar aquilo, porque eu ia entrar num grupo tal e tinha que comprar camisa, porque eu tinha que pagar a internet, porque eu tinha que pagar não sei o que da igreja, tinha que ajudar na campanha daquilo, tinha que colher não sei o que, tinha que ir fazer, como é que se diz, que eles dizem lá agora? São os núcleos, né? Pontos de oração, eu tinha que fazer. Tinha que estar lá, tinha que correr atrás disso, tinha que buscar não sei o que, tinha que pagar o ônibus. Tinha que pagar o ônibus, tinha que pagar, tinha que vender alguma coisa para ajudar. Né? Era muito fardo pesado. E eu não tinha paz. E eu não podia nem atender minha família. Meus filhos não podiam estar comigo. Por quê? Porque eu não tinha prazer com minha família. A minha família se tornou meu inimigo. Meus amigos não existiam mais. Eu não tinha mais amizade, eu não tinha mais carisma. E nem harmonia com as pessoas. Por quê? Porque você recebe ensinamentos que você não pode mais se importar com isso. Você tem que ajudar a obra de Deus. Você tem que se importar com a obra de Deus. Tem que ganhar alma, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E isso vai encher na sua cabeça. E eu vivia assim. O dinheiro não dava para nada. Só dava para colocar no altar deles. Hoje, liberto pela graça maravilhosa de Jesus Cristo ressuscitado, meu Senhor e nosso Salvador, eu tenho paz. Hoje eu estou aqui com vocês fazendo esse vídeo maravilhosamente bem. Diante de vocês, do Altíssimo Todo-Poderoso, eu digo, a minha consciência aqui não pesa nada. É limpa, é pura, é verdadeira. Hoje sem medo, sem ameaça. Hoje eu posso rir de verdade. Por quê? Porque a luz de Cristo tem iluminado meus caminhos, tem iluminado a minha mente e o meu coração. Está dentro de mim a palavra dele. A aliança de Cristo Jesus hoje, a nova aliança no seu sangue vive em nós. Nós somos a sua nova aliança. E ele colocou na nossa mente, no nosso coração, as suas palavras. Não são mais as leis de Moisés que eram escritas em tábuas de pedra, não. Hoje é no nosso coração. E eu convido você a acompanhar comigo essa revelação da graça de Cristo maravilhosa. Abra seu coração. Eu peço que você abra o seu coração para receber essa mensagem. Se liberte comigo hoje. Porque essas palavras não são minhas. Eu não sou o dono da verdade, não. Não existem duas verdades, só existe uma verdade. E a verdade é o Evangelho da graça de Cristo Jesus. Se alguém prega
outro evangelho, que não é o da graça de Cristo, é maldito. É maldito, é amaldiçoado, disse Paulo. Paulo, ele já havia falado sobre isso, que todos aqueles que pregam outro evangelho, que não seja o evangelho da graça de Cristo, é maldito. Você pode acompanhar isso aqui em Gálatas. Leia Gálatas, capítulo 1, epístola de Paulo aos Gálatas. Ele relata no capítulo 1 e também aqui, a partir do versículo 7. Acompanhe comigo. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Como hoje, muitos estão transtornando, quer dizer, estão invertendo, estão manipulando, estão adulterando o evangelho da graça de Cristo, transformando-o em fábulas. O irmão revela isso, a irmã revela aquilo, porque a irmã missionária ungida do Senhor foi lá no inferno. O irmão sonhou que no inferno tinha muitos queimando. Eu fui 7 vezes no inferno e tenho aqui a revelação para vocês do Altíssimo e tenho isso, e o Altíssimo mandou. Tudo isso são fábulas que andam inquietando as pessoas. Quem vai para o inferno é quem morre e não volta mais. O inferno é a sepultura. O inferno é o cemitério, é o lugar dos mortos. Pode ler isso, pode ver isso também nos outros vídeos que eu fiz sobre o inferno. Entendeu? E diz aqui, ó, mas ainda que nós mesmos, Paulo falando, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Anátema quer dizer maldito. Que seja maldito, que seja amaldiçoado os que pregam outro evangelho. Que outro evangelho é esse que Paulo fala? Se você analisar e pesquisar todos os evangelhos de Paulo, não tem um mandamento, não tem uma ordenança, não tem campanha, não tem batismo em água, não tem santa ceia, não tem dízimo, não tem campanha, não tem fogueira santa, não tem altar, não tem monte. O evangelho da graça é puro, é santo, é a sã doutrina de Cristo. Só tem uma doutrina, é a sã doutrina de Cristo. Outras doutrinas que tem nas religiões evangélicas é inventada pelo homem. Entenda isso. E Paulo fala que se alguém anunciar outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja maldito. E todos esses estão sendo malditos. Por quê? Porque passam outro evangelho. O evangelho da graça de Cristo é esse aqui, que Paulo anuncia. Não tem mandamento, não tem campanha, não tem altar, não tem arca da aliança, não tem candelabro, porque isso era rudimentos das obras mortas da lei de Moisés. O evangelho da graça aniquilou tudo isso. Somos eleitos em Cristo para filhos e não para servos, certo? Assim como já vos disse, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja maldito, seja anátema. Entendeu? E é isso o que o sistema religioso evangélico tem feito. Durante muitos anos, desde a reforma protestante de Martim Lutero, que muitas igrejas se levantaram no mundo pregando outro evangelho, que não é o da sã doutrina da graça de Cristo. Mas agora, nesses dias, está se levantando o Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo, trazendo o evangelho da graça verdadeiro, que está libertando milhares de pessoas. Acompanhe comigo o que diz a palavra de Deus. Você acha que Deus, todo-poderoso, soberano, ele pode se deixar manipular pelo homem? Não pode. Ele é o dono de tudo. Ele faz todas as coisas. Mas já disseram que aquele que não tem coragem de cobrar a Deus é porque não é fiel. Você já ouviu falar isso? Eu já vi muito.
Todos aqueles que não têm coragem de cobrar de Deus é porque não são fiel. Só quem cobra a Deus, só quem tem coragem de cobrar a Deus é quem é fiel, porque não deve nada. Já pensou um negócio desse, meu amado? Cobrar de Deus. O que é que podemos nós, meros mortais, cobrar do Altíssimo? Me diga. Por acaso nós demos a Ele alguma coisa? Nós, que nascemos de mulher, demos o que a Deus? Eu não sei. Então, como podemos cobrá-lo? Cobrar o quê? Ele nos amou. Amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que morresse por nós. Amou de tal maneira, sem pedir nada em troca. Ninguém deu a Deus primeiro para que Ele pudesse retribuir, meu amado. Essa é a verdade. Esse é o falso ensino da doutrina fajuta e mentirosa dos homens nos seus alçapões. Você tem que cobrar de Deus. É mentira. Meu amado, os infiéis que Deus fala, quando Deus fala na Bíblia que viu os infiéis teve nojo, que os infiéis é isso, não é com nós. Não são com os gentios. Não são com o povo da graça. Era com os povos da lei de Moisés, que eram infiéis. Entendeu? Você tem que aprender a ler a Bíblia. Mas os que são da graça de Cristo não tem como ser infiel porque vivemos pela fé. Nós vivemos pela fé, não tem obras. Infiéis em quê? E mesmo que fôssemos infiéis, Ele se torna fiel, Ele permanece fiel, porque Ele é Deus. Tá certo? Ele permanece fiel, porque Ele é Deus. O altar não fica devendo nada a ninguém. Isso é uma blasfêmia a Cristo. O altar não fica devendo nada a ninguém. Quer ser abençoado? Vai para o altar. A grande mentira dos evangélicos hoje, e uma das maiores, se chama o altar. Porque outras mentiras estão aí e dizem que tem que ser consagrado os dizimistas. Essa consagração dos dizimistas é uma grande mentira. Não tem na Bíblia. Jesus não consagra dizimista. Os apóstolos aqui nunca consagrou dizimista e nem tem. Quem foi que inventou essa tal consagração dos dizimistas? Os cães gulosos. Por quê? Porque o povo cegamente, sem entendimento, seguem homens. São guiados por homens cegos. São guias cegos guiando cego. Que nem Jesus fala para os fariseus. E o povo acredita. E o povo sobe nos altares, chamados altares, que não é altar, que é um palco feito de concreto por pedreiro, para receber aquele óleo comprado no supermercado do João sobre a cabeça dele, dizendo que é o óleo de Israel. Não é óleo de Israel, meu amado. Seja inteligente. Parem de ser enganado. É um óleo comprado, é um azeite de oliva comprado em supermercado. Aqui onde eu moro tem muito. Em todo lugar tem. Eles inventam uma tal de consagração, eles colocam sobre o altar deles lá, que é um palco, sobre uma mesa, dizendo que vai ficar ali por semanas, sendo consagrado, como se naquele lugar ali, de paredes, de tijolos, Deus estivesse ali. Estão trazendo o velho tabernáculo, a antiga aliança, que nem era para nós que somos brasileiros, era para os judeus, estão trazendo de volta obras mortas. Fazendo o povo viver uma maldita escravidão, acreditando que aquilo dali é santo, acreditando que o altar é santo, que ali está sendo consagrado. Não tem nada de consagração. Você pode pegar aquele frasco ali de óleo e jogar no lixo, quebrar, fazer o que não serve de nada. Quantos anos você foi consagrado? Eu fui consagrado por essa porcaria há vários anos. Não serviu de nada e nem serve. Eu consagrava relógio, melava aqui de óleo, relógio, a carteira do trabalho. Eu molhava a chave da casa, a chave do automóvel. Você molha tudo com óleo de mercantil, dizendo que é óleo santo de Israel. Que mentira, meu amado! E eu acreditava nisso. Eu levava vidrinho assim que eles davam de óleo de supermercado.
Você vai ungir o local do seu trabalho, você vai ungir a sua casa, você vai ungir a chave do seu carro, você vai ungir a sua moto, você vai ungir o cemitério onde você vai ser enterrado, né? Só faltava dizer isso. Unge lá o cemitério, você vai ser enterrado num túmulo de ouro. Barganha, oblações, blasfêmia, inimigos da cruz de Cristo. Não tem na Bíblia. Consagração de dizimista, você não acha na Bíblia. E nem tem, e nunca vai ter, e nem teve, e nunca existiu. E é tudo mentira. É para que o povo se ache besta. São como os animais. Infelizmente, o povo evangélico são como jumentos. Me perdoe pela expressão. Não são todos, mas a maioria do povo evangélico dentro desses alçapões chamados de igreja são como bestas. São como animais, como jumentos que bota cabresto e leva para onde quiser. Me perdoe por isso, mas você está faltando receber essa mensagem. Você está precisando acordar. Acorda para a vida, acorda para o evangelho da graça. Para de ser enganado. Eu era assim também, eu era como um jumento que colocava o cabelo. Você só pode fazer isso, você só pode fazer aquilo, não pode tocar naquilo, não toque naquilo, não faça isso, não coma aquilo. Isso é pecado, isso é errado. O crente vê diabo em tudo. Crente vê diabo num papel, vê diabo numa caneta. Crente vê diabo no vizinho, vê diabo num cantor, numa cantora, num carro que passa gritando. Crente vê diabo em tudo, meu amado. Tudo para eles é o Satanás, está amarrado, está queimado, não sei o quê. É o fogo caindo. Ah, meu Senhor amado. Religião. Isso é religião. É o sistema religioso evangélico implantado no mundo. Desde a reforma protestante de Martinho Lutero. Que tem se propagado essas grandes mentiras no mundo. E várias religiões se levantaram. Igreja com o nome de tudo. Para todo lado que você se vira tem uma placa de uma instituição religiosa com um nome. Ministério não sei da onde. Ministério da rua. Todo tipo de ministério. O fogo cai, o fogo caiu. O fogo não sei da onde. O anjo com a espada. Carruagem de fogo. Carruagem de... Tudo mentira. Deveria pegar a fogo mesmo o carro dele, né? Já que ele chama o carro dele de carruagem de fogo, só porque Elias foi levado numa carruagem de fogo para outro lugar, né? Ele foi transportado para outro lugar. Aí acha que o carro deles é uma carruagem de fogo. Devia pegar fogo esse carro. Toca fogo no carro dele, irmão, para ver. Aí vira um carro de fogo. Mentirosos, enganadores, manipuladores da palavra de Deus, adulteradores, malignos, se utilizando da Bíblia para arrancar dinheiro das pessoas. Essa é a verdade. A graça do Senhor Jesus veio para desmascarar esses cães gulosos. Quando você ouve hoje a pregação falando que você tem que ser que nem Davi, tem que ter a fé de Davi, irmão. Tem que ter a fé de José. Tem que ter a fé de Josué, a fé de Sansão, a fé de Gideão. Tem que fazer o sacrifício que todos eles fizeram. Tudo isso, meu amado, é contra o evangelho da graça de Cristo. Tudo isso é contra o evangelho da graça de Cristo. Eu quero que você entenda isso. Que essas mentiras que são faladas por esses homens são mentiras. Entendeu? É que nem Paulo fala em Gálatas. Como eu estava falando para você. É outro evangelho que estão pregando. É outro evangelho que estão pregando. Por quê? Porque não são de Deus. Aqui no versículo 11 de Gálatas, no capítulo 1, versículo 11, Paulo fala assim, ó. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Olha só, vem de Cristo. Porque não recebi e nem aprendi de homem algum, Paulo falando, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Era assim que Paulo era, antes de ser Paulo, que era Saulo. Um judeu influente, observador e cumpridor da lei de Moisés, que obedecia os fariseus, os sumos sacerdotes, recebia cartas do sumo sacerdote para
perseguir os cristãos da época e encerrá-los na prisão, açoitá-los e até matá-los. Era isso que Paulo fazia. E ele então recebeu o evangelho da graça diretamente lá no terceiro céu de Jesus Cristo, nosso Senhor. Não foi segundo os homens. Hoje você ouve homens falando, homens que se dizem de Deus, que se dizem ungido, que se dizem consagrado. Mas Jesus Cristo não consagrou ninguém. Jesus Cristo escolheu 12 discípulos. Por acaso você acha nas Escrituras que Jesus consagrando algum discípulo? Não. Por quê? Porque a consagração era usada antigamente na época dos profetas. E a lei e os profetas duraram até João. A lei e os profetas duraram até João. Desde então, vivemos a graça de Cristo. Não tem lei e nem profeta. Então você não vê Jesus Cristo consagrando ninguém, e nem os profetas. Essa consagração de óleo foi inventada pela religião evangélica, pela Igreja Católica. Foi inventada por eles, para enganar as pessoas. Não tem na Bíblia. Aqui em Hebreus, no capítulo 8 de Hebreus, Paulo ele fala sobre a excelência do ministério de Jesus, de Cristo. Vamos entender aqui. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Hoje, meu amado, o verdadeiro tabernáculo, o verdadeiro santuário, quem fundou foi o Senhor Jesus Cristo. Não foi o homem, não é esses templos religiosos. Perdão, irmãos. Não é esses templos religiosos que os cães gulosos levantaram, não. O verdadeiro santuário, o verdadeiro tabernáculo foi fundado pelo próprio Deus, que somos nós. Nós somos o santuário de Deus. Nós somos o templo de Deus. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, quando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Quando Moisés recebeu as revelações do Altíssimo no Monte Sinai para fazer o tabernáculo, que era terrestre, que era móvel, a tenda da congregação ali, aquele local onde ficava a Arca da Aliança, né? Aquele local onde ficava ali o sacerdote, ele recebeu diretamente de Deus, do trono de Deus. Ali era um exemplo do que está no céu, do que vive, do que existe nos altos céus. Certo? Era o modelo, está aqui. Mas agora, alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Quer dizer, se a primeira aliança que Deus tinha feito a Abraão, você pode ver em Gênesis, quando Abraão parte os animais em banda, as aves, e coloca uma de frente para a outra, para que Deus passasse no meio como um fogo, ali estava se fazendo uma aliança. Ali era a primeira aliança de Deus com o homem na terra. Só que aquela primeira aliança, ela não era perfeita. Ela não era irrepreensível, como diz aqui, ó. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Quer dizer, se fosse perfeita,
então não precisaria Jesus Cristo ter vindo morrer por nós. Nós hoje estaríamos fazendo a lei de Moisés. Nós hoje estaríamos praticando as leis da primeira aliança. Mas essa primeira aliança foi aniquilada na cruz, porque ela não era perfeita, porque ela não aperfeiçoava ninguém. Porque essa primeira aliança, que dependia de sacrifícios, que dependia de jejuns, que dependia de dízimos, que dependia de campanhas, de altares, que dependia de sacrifício de animais para perdoar pecado, para ganhar uma guerra, que dependia de oblações, que dependia de arca da aliança, foi aniquilada. Não valeu de nada. Então Jesus veio e confirmou uma nova aliança. Certo? Se ela tivesse sido repreensível, não teria se buscado uma segunda. Então, se tem a segunda aliança, é porque a primeira não serviu de nada. E, infelizmente, muitos evangélicos vivem essa antiga aliança, praticando as leis de Moisés nos seus templos, com jejuns, com vigílias, com orações em montes, com batismo de água, com santa ceia, com dízimos, com campanhas, com altar. Tudo isso é da velha aliança, que não vale nada, que é obras mortas, que Jesus aniquilou na cruz. E os evangélicos cegamente fazem isso hoje ainda, desprezando o sacrifício de Cristo, anulando o sacrifício de Jesus na cruz, pisando o sangue da nova aliança. Entendeu? Porque repreendendo-os, lhes disse, olha só, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Isso está no Velho Testamento. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque preste atenção, porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porém, Deus falando, as minhas leis no seu entendimento, na mente, e em seu coração, as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Meu amado, nessa nova aliança, nesse novo pacto, nesse novo ministério do Espírito, que nós vivemos hoje, é o ministério do Espírito de Cristo, não é o ministério de morte e condenação, que era da lei de Moisés. Nesse novo ministério, nessa nova aliança, as leis de Deus não são mais escritas em tábuas de pedra, como eram as leis de Moisés. Elas são escritas na nossa mente e no nosso coração. Nós temos dentro de nós o reino de Deus. Lembra que Jesus falou para os fariseus? O reino de Deus não é visível, a aparência, que você pode tocá-lo, que você pode vê-lo, não. Ele está dentro de vós. Está dentro de nós, está dentro de você. Você não precisa mais de um pastor ou de um bispo para lhe dar ordens, para lhe ensinar, para lhe mostrar o caminho, para mandar você fazer oração disso, faça oração para aquilo. Pastor, ore por mim. Pastor, ore pelo meu filho, ore pela minha família, ore por... Você não precisa disso, porque você tem a palavra. Está dentro de você. Você pode diretamente abrir a sua boca e dizer, meu Senhor, salva-me. Meu Senhor, muito obrigado pelas tuas bênçãos. Meu Senhor, meus filhos estão em tuas mãos. Meu marido está em tuas mãos. Meu esposo, minha esposa, meu Senhor, toda a minha família eu coloco em tuas mãos. Guarda-os de todo mal. Você pode fazer isso. Você tem que crer em você. Você tem que acreditar na sua fé. Sem precisar depender dos outros. Aqui diz, ó, porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Está no nosso coração. Não está mais em tábuas de pedra. O sangue de Cristo trouxe para nós esse favor imerecível. Trouxe para nós essa nova aliança magnífica, que não é segundo a carne, que não é segundo a lei dos homens, que não é de ordenança, que não é de mandamentos, mas é de graça. De graça recebeste, de graça você tem que dar.
As bênçãos de Deus não se vendem. As bênçãos de Deus não se compra. Com Deus não tem troca. Não tem troca de moeda. Não tem nada de tomar lá da cá. Com Deus é graça. É graça e é graça. Você tem que crer e obedecer para receber. Só isso. E não ensinarás cada um ao seu próximo. Tá aqui. Você não tem que ensinar ninguém. Eu não estou aqui te ensinando. Eu não estou aqui te mostrando nada. Eu não estou aqui querendo ser dono da verdade porque eu não sei de nada. Isso aqui não é meu. Isso aqui está na Bíblia. É a palavra de Deus, é o Evangelho da Graça. Não fui eu que inventei, não fui eu que criei. Você está lendo junto comigo, na sua Bíblia também. Então não é minha a verdade. Eu não sou dono da verdade. Eu estou aqui apenas representando. Eu estou aqui apenas repassando para você o que você já tem. Eu estou aqui te lembrando. Eu estou aqui para lembrar você, meu amado aí atrás da tela, que você já é um abençoado de Cristo Jesus, pela sua graça maravilhosa. Eu não estou aqui para te impor lei, nem para te impor mandamento, nem te pedir dinheiro. Eu não estou aqui pedindo nada de você e nem quero. Eu não estou aqui te dizendo para você fazer nada. Eu estou apenas te lembrando. Eu estou aqui abrindo o teu entendimento, te mostrando que você já tem. Que dentro de você existe o reino de Deus. Que você é um abençoado da graça de Cristo Jesus. Diga, Abba, Pai. Você é filho de Deus. Aprenda isso. Tá bom? E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Tá vendo? Todos, aqui diz que todos conhecerão o Senhor, e todos hoje conhecem ao Senhor. Ele vive em nós, você não precisa de ninguém para ensinar você. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de sua iniquidade não me lembrarei mais. Ah, Senhor, eu sou pecador. Senhor, eu sou pecador. Senhor, eu sou o verme de Jacó, eu sou o pó da terra, eu sou a folha seca, eu sou isso. Você não é não, meu amado. Pare de ficar se condenando. Pare de ficar se amaldiçoando. Pare de negar Jesus. Pare de anular o sacrifício de Cristo, rapaz. Você é um abençoado do Senhor Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 3, que Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais. Já somos abençoados. Ele nos elegeu, versículo 4 de Efésios capítulo 1. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis nele em amor. Ele nos escolheu como filhos pelo seu sangue. Você já é um abençoado de Cristo Jesus. Está aqui, ó. Ele não se lembra de nada mais. Não existe mais pecado. O pecado foi aniquilado na cruz. Dizendo, nova aliança. Envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho se envelhece e está perto de acabar. Por que Paulo falou isso aos hebreus aqui? Que eu creio que foi o apóstolo Paulo que falou, né? Aos hebreus. Porque no ano 70 aqui, ele estava falando isso aqui entre os anos 66 e 67. Então, isso quer dizer que em 70, com a queda do templo, acabaria a lei. Acabaria a antiga aliança e acabou. Hoje não tem mais templo em Jerusalém, então quer dizer que a lei acabou. Porque o maior símbolo da lei de Moisés era o templo em Jerusalém, dos judeus. Não tem mais o templo, não tem mais a lei. Existe a graça de Cristo impactada nos nossos corações, nos fazendo nova criatura, nos renovando, nos resgatando das trevas da religião evangélica e nos fazendo herdeiro, filhos verdadeiros do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque não é mais o Jesus de Nazaré, é o Cristo ressuscitado que está dentro de nós, entendeu? Porque nos disseram que o que nós fazemos de errado vinha de demônios. As pessoas são endemoniadas, são cheias de diabo, mas não é. São obras da carne. Entendeu? Isso você tem que entender. Então, meu amado, eu quero que você entenda uma coisa. Que essa consagração de dizimistas é uma grande mentira dentro desses alçapões religiosos. Você tem que entender isso. Eu já mostrei para você que dízimo não é para nós. Nós não somos judeus. O dízimo era alimento.
era alimento, era uma lei de Moisés. Não tem nada a ver conosco. Eu já mostrei, se você quiser saber disso, você pode procurar nos meus vídeos, que os vídeos mostram para você tudo sobre o dízimo. Quem eram os devoradores que eles chamam de demônio, que eram os gafanhotos, está lá em Joel. Leia Joel, capítulo 1, versículo 4. Que os devoradores que falam eram gafanhotos. Eram gafanhotos. E eram até alimentos para os judeus, os gafanhotos. Certo? Eram até alimento. Você pode ler isso também na Bíblia. Entendeu? Por quê? Porque João Batista comia gafanhotos. Se alimentava de gafanhoto e de mel silvestre. Então não pode ser demônio. Não pode. Muito bem, meus amados. Então, esta é mais uma mensagem da graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero dizer para vocês que vocês parem de ser enganados, meu amado. A graça do Senhor Jesus, ela não tem nada a ver. A graça do Senhor Jesus não tem nada a ver com a lei de Moisés. A lei de Moisés foi aniquilada na cruz. As ordenanças e os mandamentos que os judeus obedeciam, morreu. O templo caiu. No ano 70 do primeiro século da era cristã, o templo desabou. Como Jesus havia ordenado que a grande tribulação viria para Jerusalém, que não é a tribulação que os crentes esperam hoje, né? Que é uma grande mentira, porque já aconteceu. Jesus disse que nunca mais haveria essa tribulação. Entendeu? E acabou. E eu aqui me despeço de todos vocês. Muito obrigado por tudo. E até a próxima. Graça e paz a todos.